Por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Então, o sistema financeiro profundo ele é uma máquina fenomenal de viabilização, desde o empreendedorismo. Eu não sou um economista que acha que empreendedorismo é uma coisa, né, inútil, ao contrário. A gente precisa de empresários que sejam visionários. E aqui vem, né, a grande dificuldade. Como que você estrutura as finanças de um país, o sistema financeiro, para não forçar os empresários a ter aquele horizonte curto de lucro? Entendi. Vamos pegar aqui o caso das lojas americanas. O que aconteceu? Dá o contexto. Essencialmente, bilhões, né, 20 bilhões. 20 bilhões de rombo? 0,2% do PIB em uma empresa. Como que chega agora? Então, esse é um exemplo... Ninguém estava falando sobre isso? Não. Ninguém sabia? Não. Caramba. Bom, tá. A gente vai descobrir em breve se alguém sabia. Daqui a pouco a gente sabe. Mas assim, é no mínimo curioso que o Sérgio Rial, que havia sido indicado para ser presidente da empresa, em 10 dias ele descobriu um negócio. Exato. Então assim, se em 10 dias ele descobriu algo que a auditoria não descobriu e tal... Muito estranho. Mas o que essa história mostra é que a organização, por exemplo, se ela for nesse esquema financiarizado, ela obriga o empresário a ter que ter um ganho de curto prazo. Como que ele faz isso? Ele, por exemplo, pode fazer o que a Americanas fez, que é esconder uma parte do dinheiro. Então, só para explicar, as lojas americanas pegavam um empréstimo com o banco para pagar os fornecedores, né? Porque ela não produz nada, ela só pega, né, o produto e põe na loja e vende. E esse empréstimo tinha um juro. Só que em vez dela colocar na conta bancos, ela colocava na conta fornecedor. Como se ela houvesse pago o fornecedor. Então ela põe só o valor que foi o valor da compra. Certo. Então assim, ela comprou lá R$1 milhão, sei lá, de um salgadinho qualquer que ela vende lá. Gastou R$1 milhão e pagou pro cara. Só que ela pegou o dinheiro com o banco. Ela pegou 1 milhão para cobrir Pegou isso. 1 milhão, pagou o fornecedor. Certo. Então ela está devendo o juro pro banco. Certo. Então, em vez dela colocar esse 1 milhão na conta bancos, ela colocou 1 milhão na conta fornecedor. E não pôs os juros. Então, esses juros foram acumulando e bateram 20 bi. Isso é o que eu sei até agora. Tá. E esse é um dos problemas de quando as fraudes ocorrem no setor privado. Você só sabe quando a empresa pede recuperação judicial e aí, né, entram as autoridades lá para ver o que está acontecendo. Porque antes disso, você não tem, né, conhecimento do que está acontecendo. Se isso aconteceu, você vai olhar então, por exemplo, a estratégia de distribuição de dividendos da empresa. Se eles continuaram dividindo, os três mesmo tendo... Continuaram. Os três líderes ali, né, o Marcel Telles, o Jorge Paulo Lemann e o Beto Sicupira, se eu não me engano, se a conta que alguns fizeram, é que eles extraíram 300 milhões de reais em dividendos em poucos anos. E não pagavam os juros. E não pagavam os juros. Então esse troço foi crescendo enquanto eles estavam lá retirando dinheiro de caixa e pagando dividendos para os acionistas. Ora, se uma lógica como essa se torna regra numa das maiores empresas do país, num espaço que é um camarote do mercado financeiro chamado Novo Mercado, que em tese você tem regras claras de contabilidade, é super seguro, tem uma credibilidade, se obriga a empresa a fazer uma auditoria rigorosa das contas, auditoria externa. Teve tudo isso? Teve. A PricewaterhouseCoopers, que é a empresa de auditoria. E essa é a pergunta, como que ninguém viu? 20 bilhões, não é o tipo de coisa, né, que você esconde debaixo desse saquinho aqui. 100 mil reais, sei lá. Não é. E esse trio, né, do 3G Capital, eles já tiveram problemas com outra empresa, que é a Kraft Heinz, né, que produz condimento, né, ketchup, mostarda, lá nos Estados Unidos. Pelos mesmos processos, eles maquiavam redução de custo, maquiavam mesmo, diminuía o custo na caneta, para parecer que tem um lucro maior. Em dólar, Estados Unidos. Falar o que pagava menos numa coisa que ela pagou mais, é isso? Isso. Diminuía custo de maneira inadequada na contabilidade, né? Eles vão jogando em outras contas. E aí dava um lucro absurdo. Dava um lucro exorbitante, melhorava, né, a precificação no mercado de capitais e assim por diante. E aí a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que cuida disso lá nos Estados Unidos, que chama SEC, descobriu e multou a empresa. Agora eu não lembro se foi 60 ou 600 milhões de reais, mas acho que foi 60 milhões de dólares, desculpa. Por conta dessa inconsistência contábil, que é como eles chamam, né, quando ocorre no setor privado. Então, por que isso ocorre? Né? Isso não ocorre só porque os empresários são gananciosos, faz parte de um sistema que é curto prazista. Você chega para a empresa, você fala assim, você tem que me dar retorno em 3 meses, você tem que me dar retorno em poucos anos.
Aí, algumas exceções, aí eu estou falando no caso norte-americano. Mas só para fechar, Americanas. Não, você vai continuar? Vou. Ah, tá. Eu estou só pegando o exemplo para dizer o quê? Esse exemplo lá, nos Estados Unidos, você tem empresas enormes que não dão lucro há anos. E o mercado de capitais valoriza muito essas empresas porque é promessa de pagamento. A própria Google foi isso, né, durante anos. Não sei se já deve estar... Não, Google, você tem a própria, se eu não me engano, não sei se foi a SpaceX, a Tesla também, durante muitos anos não deu lucro. E tudo bem, faz parte do jogo, é assim mesmo, porque ela está prometendo, né, entregar algo muito poupudo lá na frente, é a dinâmica do mercado. No caso das americanas, não. Não é uma tecnologia nova. É um serviço. Eles pegaram o dinheiro, 2,5 bilhões do BNDES, para digitalizar as operações deles. Ou seja, pegaram o dinheiro público, pegaram o dinheiro de vários bancos, eram meio que uma coqueluche do mercado financeiro. Você tinha fundos imobiliários, o fundo de debentures do Nubank tinha investido lá. Então você tinha um monte de pequenos investidores colocando dinheiro de poupança ali. E de repente, que os caras veem uma fraude monumental que derruba, sei lá, em mais de 90% o preço das ações e não sabe-se agora se a empresa vai se recuperar. Entendeu? E aí inicia todo o jogo ali, eles foram até o judiciário, pediram para bloquear os recursos da empresa, porque os credores vão correndo, né? Claro. Pedir para sacar logo esse dinheiro. E aí descobriram que o juiz tinha alguma relação indireta com um dos sócios. Pô. E aí o pessoal nos Estados Unidos falou, não, vamos trazer esse negócio para cá, porque eu não confio na justiça americana, brasileira. Então vamos trazer esse negócio aqui para os Estados Unidos, porque aqui eu sei que eu vou ter um julgamento mais imparcial. Eles vão tentar. Né? Porque, pelo que eu estou entendendo, é uma multinacional, ela tem aí braços em diferentes países. Mas a parte jurídica eu não conheço muito. E aí, esse é o sistema, que é um sistema que a gente chama de extrativista. Mas aí Americanas ou uma empresa fala, tem um rombo de 20 bilhões. Então, fica por isso mesmo? Não, essa empresa ela tem que encontrar uma maneira de se reestruturar. Então ela vai chegar para os credores e vai falar assim, devo, não nego, pagarei quanto puder. Aquilo que eu te devia em, sei lá, 1 ano, eu vou ter que te pagar em 6, 7. Aí fica a briga entre os credores. Isso tem a ver com o que ocorreu nos anos 80 com a gente aqui como país. Você tem uma dívida, aí você chega para o credor e fala, eu tenho que te pagar tanto nos próximos 6 meses, me dá aí 5 anos. Aí ele vai falar, não, tudo bem, eu te dou 5 anos, mas você tem que fazer o que eu te falar. Para você poder pagar. É isso que a recuperação judicial faz. Ela entra na empresa e fala, agora nós não vamos fazer como vocês fazem. Entendi. Nós vamos reestruturar a dívida, vamos colocar a empresa de pé de novo, possivelmente vai ter que pegar crédito para poder viabilizar a atividade e poder pagar os credores ao longo de vamos dizer, um prazo mais extenso de pagamentos. E isso não é trivial de fazer. E aqui vem então a dinâmica de gestão empresarial do trio ali. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tinha um amigo que trabalhava na Ambev. Agora eu estou tentando lembrar, já era Ambev. Era no início dos anos 2000, já era Ambev. E era assim, frequentemente eu ligava para ele e domingo, à tarde, ele estava lá trabalhando. Porque é resultado. A Ambev te traz boas lembranças, Lene? Maravilhosas. Tinha uma produtora que a gente prestava basicamente serviço para Ambev. Nossa, cara, era domingo a gente trabalhando, sangue nos sábado olhos, trabalhando... Aí ligava, Lene, ferrou, aparece para... Putz, era uma coisa absurda. Isso começo dos anos 2000, né? Foi. 2009, 2005, 2004. Até... E eles têm, né, historicamente, essa lógica assim, de serem estoicos, né? Então eles não esbanjam riqueza, né? Um esquema horizontal, tudo aberto, o ambiente do escritório, não tem essa divisão hierárquica. Eu lembro de tudo isso. E hoje o que tem aparecido é que é uma lógica meio incrivelmente agressiva de usar a contabilidade para poder obter resultados rapidamente. Então você tem que mostrar para o mercado que você está continuamente produzindo resultados. Só que se você está num setor ainda que ela tem um poder enorme, uma empresa, né, 1.800 lojas, sei lá, 40 mil funcionários. Impressiona, né, o tamanho. Mas tem também um limite, né, do que você pode fazer. E aí chega uma hora que os resultados não aparecem com o mesmo rigor. E aí se o preço das ações cai, o valor da empresa cai. E aquela dívida que estava boa, de repente fica muito elevada, porque o valor da empresa